Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia, aqui pela Busque TV, essa alternativa de comunicação para você aqui da região de Montes Claros e de todo o norte de Minas. E olha, o nosso podcast tá chegando já na reta final da segunda temporada, hein? Foram tantas entrevistas, tá tão bacana, um feedback muito bom. Eu fico muito feliz aí com tudo isso e com todo esse feedback que vocês aí, a audiência do podcast no Bico da Águia, está dando. E muito claro pela qualidade dos nossos convidados. E hoje eu considero uma das entrevistas mais especiais desse podcast, porque você vai aprender muita coisa nessa entrevista. Tem muita coisa que você não sabia, que você vai saber nessa entrevista de hoje, porque eu estou recebendo ele que é antropólogo, uma pessoa que contribuiu para a cultura aqui da região do norte de Minas, para a educação por muitos anos. Tem uma história extraordinária e há muito tempo eu queria estar trazendo ele aqui no Bico da Águia, que é o meu amigo João Batista Almeida Costa, o grande Joba. Joba, que prazer, cara, tá te recebendo aqui no Bico da Águia. Já queria te trazer já há um bom tempo e agora deu certo, né? O prazer é meu, André. Há muito tempo que eu estou esperando você me chamar. Você falou que ia chamar. Pois é, mas agora deu certo. Sempre à sua disposição. Então, e a gente assim, poxa, você é um cara sempre presente, a gente sempre está vendo você aí em todas as manifestações culturais aqui da cidade. E claro, a sua contribuição, né, com a educação, com a cultura foi muito grande. Mas aqui o podcast ele começa contando a história das pessoas. E eu quero começar a saber um pouquinho da sua história. O Joba é Montes Clarense, veio de cidade aqui perto. Conta um pouquinho dessa sua infância e da sua presença aqui em Montes Claros. Eu nasci em Montes Claros, sim, mas a família materna ela é de Jequitaí. E a família paterna, a saga da família paterna começa em Gramogol, com a descoberta de diamante, sim, aí até chegar em Jequitaí. Porque Jequitaí era uma região de muito diamante. Jequitaí indo para Pirapora, né? Indo para Pirapora. E aí o legado que eu tive de família, né? Que meu pai, inclusive, disse que a gente tinha que vivenciar o legado da família. Eu garimpei 2 anos, eu e meus irmãos. É mesmo? Você já chegou a ser garimpeiro? Adolescente, sim, né? Até 12, 13 anos. E nós fizemos gado. Levamos gado de Jequitaí a Vaza Palma, meu pai não achou que foi vato, porque foi um dia só. Sim, foi pouco. Aí nós viemos trazer gado em Montes Claros, que foram 5 dias. Mas gente, aí, cara, eu aprendi tanta coisa maravilhosa. Mesmo, né? Não, era muito gado, porque eram várias pessoas que se juntaram para trazer gado para Montes Claros, né? E aí tinha o quê? Umas 50 pessoas. Que bacana, cara. Aprendi, inclusive, que feijão tropeiro, sim, é um caldo, não é farofa de feijão. Não é farofa de feijão? Não. Falei com você que você ia começar a aprender coisa, ia desconstruir coisas aqui nessa entrevista, já começando pelo feijão tropeiro. O cozinheiro, ele seguia na frente, porque já tinha o lugar de parada do gado, sim, né? E aí já tinha que ter contratado manga para o gado se alimentar. Então, quando começava de manhã cedo, ele saía na frente com o cozinheiro. E aí ele chegava lá no lugar, ele punha o caldeirão com água, feijão, carne, cebola, os trem que ele punha lá dentro, pra gente tomar no outro dia cedo. Era meio que uma feijoada, assim, uma coisa meio era caldo? Era um caldo mesmo. De feijão com carnes, né? Carne, toicinho, cebola. E de onde vem essa farinha, bicho? Mas a farinha não é uma coisa do Geraizeiro aí? A farinha, a gente levava, a gente no cavalo levava 2 coisas. Um embornal um embornal com jacuba, que é farinha, carne seca, fritada e socada no pilão. E rapadura ralada, que misturava, aí estava no embornal, sim, e o cantil com água, porque você comia... Ali era uma ração, né, cara? Você tomava o feijão tropeiro de manhã cedo, aquilo te dava uma potência de força, de energia, e aí o resto do dia você ia comendo jacuba e bebendo água. Olha só, cara. Você só ia comer outras coisas, sempre carne de sol assada, lá onde o cozinheiro estava parado, né? Interessante. E aí
Você ia, porque para nós... esse sol, né, cara, tem que ser assim, né? O que chama de feijão tropeiro, nós chamamos farinha de feijão. Farofa de feijão. Farofa de andu, feijão sacudido. Eu sou lá de Porteirinha e eu me lembro, na época, inclusive, de merenda no grupo escolar. Hoje vai ter farofa de feijão. Não era feijão tropeiro, não. Que é esse mesmo feijão tropeiro que faz e tal, não sei o quê. Que feijãozinho novinho e nem tal. Nem tropeiro fazia feijão tropeiro, farofa de feijão, não, porque tinha que levar muitas panelas, tá? Eu acho que esse negócio do tropeiro foi mais no Mineirão, tropeiro de Mineirão, de futebol, que os caras inventaram essa história. Lá os mineiros, que não tem o domínio do que é a coisa, inventaram. Aqui você vai saber que tem mineiro e tem jaraizeiro. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas vamos ainda continuar na sua trajetória? E aí eu estudei em Jiquitaí, né? Minha mãe queria que eu fosse padre. Eu fui sacristão. Você chegou a fazer seminário? Fui para o seminário diocesano, onde hoje é o Bretas, na Coronel Pratos. Sim. Depois eu entrei no seminário premonstratense no Melo. E mais tarde, depois que eu voltei do Raízes, eu fui ser irmão marista. Aí eu desisti de ser religioso. Hoje você tem alguma religião ou não? Não, não tem religião não. Não, né? Não. Eu já fui católico, já fui ateu, já fui protestante. Não, protestante não. Bandista também, não? Calma. Eu já fui islamita, já fui... Islamita, cara? Esoterista isso, e candomblessista. Sim, que doido, hein? Eu misturo complexo, tudo isso, hein? porque para mim o mais importante é o desenvolvimento da minha espiritualidade. E eu acho que tudo é uma não é questão religião, sabe? Jesus, que é o mestre que vai ancorar aqui essa perspectiva do amor, porque Buda ancora a energia da iluminação. Sim. E Jesus vai ancorar a energia do amor, o Cristo, né? Ele introduz em cada um de nós a energia crística. Então, né? Porque você é um capeta, não. Todo mundo é santo. A santidade depende de tamanho. Tem uns que são santos mais, né? E outros são santos menos. Mas é santo, porque Jesus santificou todo mundo. Né? Esperando que ele volte, não, ele já está dentro da gente, a energia dele já está dentro da gente. Legal, né? Isso, hein, bicho? É verdade. E aí, eu tenho que conectar comigo mesmo, sabe? Uhum. A minha espiritualidade eu com... É porque você fala religião é religa, né? Religar. Eu religar com essa energia que está aqui, sabe? O chakra da energia crística é o chakra do coração. É verdade. Se você põe o sistema chácrico para funcionar perfeitamente, você vai estar cada vez mais santificado. Eu acho que se você pegar todos esses ensinamentos que as religiões passam e dá para um extraterrestre ler isso aí... Ele fala, esse povo é doido. Não, esse povo é doido, mas eles estão falando a mesma coisa, velho. Entendeu? Sim, estão falando a mesma coisa. Ué. Não, uns estão falando... lá o budismo está falando de iluminação. Mas para ser iluminado você precisa amar. Né? Mas aí precisava do lado de cá ancorar o amor. Porque, veja, os povos originários, todos nós, né? Menos lá no que hoje é chamado de Europa, que lá eles fizeram guerra o tempo inteiro, a Europa, né? Os povos originários do resto do mundo eram um povo super pacífico, super amoroso, cara. Não tinha essa coisa dessa guerra. Não. E eles estavam, tudo que chegava, eles recebiam, sabe? Eles eram povos receptivos, né? Aí, por exemplo, aqui no Brasil, chegou Cabral com a turma dele. Lá os Tupinambá os receberam, né? Os Tupinambá e os Pataxó. Aí, um espirro deles, que na Europa, na época, estava tendo crise de tuberculose, sífilis, peste negra, um bocado de doença, sabe? Sim. E aí, um espirro deles... Contaminava uma porrada. Matava. Olha só, cara. Guerra biótica. Né? Por exemplo, Anchieta, que era tuberculoso, quantos mil índios Anchieta não matou? E virou santo da Igreja Católica, cara. É o maior absurdo do mundo. A história ela é contada, a gente estava falando isso, tem a história oficial, né, que as pessoas compram ela, mas se a gente for ver a história verdadeira, é outra coisa, né, Joba? É uma loucura, certeza. Velho, assim... É tanto assunto, esse podcast aqui, ele tá indo tanto que a gente fala de tanta coisa, mas vamos voltar aqui para focar. O Céu Boiadeiro levou as coisas para Montes Claros, mas aí você vem para Montes Claros e começa a estudar aqui nas escolas. E como é que foi sua relação com o teatro? Como que você começou isso aí? Não, minha relação com o teatro, porque lá em Jiquitaí, o Barão de Jiquitaí, quando fez a cidade, que ele fez a cidade depois que ele descobriu não. Um amigo dele lá de Terra Branca manda um escravo levando uma carta para ele, pedindo um dinheiro emprestado. Sim.
E esse escravo parou num lugar lá em Jequitaí chamado Lapa Pintada, e aí o cara de manhã cedo, dormiu lá, de manhã cedo ele foi lavar o rosto no rio, e aí lá na região é cheio de uns panelas assim, sabe? Cheio de cascalho, que ele tinha diamante. Aí ele limpa essa panela, mas ele entrega pro cara lá, o amigo do senhor dele, 58 diamantes. Que viagem. Aí ele lê a carta, o cara estava pedindo dinheiro emprestado, ele manda o dinheiro pro cara e perguntando para ele como que ele queria como é que ele pagaria o empréstimo, né? Aí ele falou, você transfere a propriedade desse escravo, da família dele, mulher, filhos e irmãos, e se o irmão é casado e tem filho, transfere, porque foi muito dinheiro. Lá em Jequitaí. Lá em Jequitaí. Porque o cara era comerciante, ele tinha... Sim. Sabe? A Diamantina comprava a dívida do povo daqui e depois ia cobrar. E cobrava, recebia gado, mas também recebia terra. Né? Sim. Ele se tornou uma pessoa muito poderosa economicamente. O barão. Tanto que depois Dom Pedro deu para ele o título de barão, ele não comprou. Sim. Né? E ele recusou o título, porque ele falou, eu sou chamado de barão Guaicuí. Eu não aceito o título de barão de Jequitaí. Falou para Dom Pedro. Que coisa. Mas só Dom Pedro já tinha vendido o título de barão de Guaicuí para outra pessoa. E ele compra a concessão da Estrada de Ferro, que Dom Pedro já tinha feito o planejamento. Sim. Do progresso, na época falava progresso, do progresso aqui do Brasil, tendo São Francisco como motor. Ele foi aos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ele conheceu o Vale do Tennessee. Você sabe que os Estados Unidos propôs transformar os Estados Unidos numa monarquia para ele ser rei dos Estados Unidos? Mentira. O Brasil era a segunda economia do mundo. Que loucura. Aí a elite oligárquica brasileira estrepou o Brasil e jogou o Brasil nessa coisa que nós estamos vivendo até hoje. Por quê? Não sustentou, com o fim da escravidão, as terras devolutas iam ser dadas para os escravos. Sim, que deveria ser. E eles não aceitaram. Os fazendeiros, a oligarquia rural não aceitou, juntou com o exército e deu o golpe, cara. E destruiu a República, destruiu o Brasil, que era a segunda economia do mundo. Nós podíamos estar mandando no mundo até hoje, que nós somos esse país amoroso, que agora que essa coisa absurda, nefasta emergiu aí, né? Nesses últimos anos, né? Já estava escondido, mas agora emergiu, né? E vai voltar para o seu lugar. Porque o mundo nos admira, cara, porque nós somos um povo maravilhoso, um povo receptivo, um povo alegre. Você chega nos outros países, se você não falar a língua deles, você não conversa. Aqui não, você faz tudo para conversar com a pessoa na língua dele, sabe? Eles falam muito quando vai para o exterior e tudo, que o tratamento, né, é uma coisa meio fria, as pessoas não são acolhedoras. Sim, e o Brasil é gente. O Darcy Ribeiro falava isso, né, do povo brasileiro, que é esse povo acolhedor, né, cara? Que vem do índio, do indígena, não pode mais falar índio, né? Eles não querem mais ser chamados de não. Eles querem chamar de indígena, mas o que eles querem ser chamados é de povo originário. Povos originários. Os originários, né? Porque a narrativa tem que pegar. Ficar chamando de índio, por que índio? Colombo achou que estava chegando na Índia. E deu a esse povo. É verdade. Foi para o caminho das Índias, né? Em cima dessa história aí. E aí eles não querem mais saber desse nome, não. Que loucura. É indígena, ou mais preferencialmente povo originário. Então, em Jequitaí, que você já começou com teatro ou não? Sim. Aí quando ele construiu a cidade, com diamante, né? Aí era tanto diamante que ele foi numa região chamada Mendanha, indo para Diamantina, quando Mendanha, a gente vai, através do Jequitinhonha. Conheço Mendanha. Lá em Jequitaí tem um lugar chamado Mendanha, tá? Sim. O povo de lá, os Mota, por exemplo, Augusta Mota, é descendente do povo que morava em Mendanha, que veio para Jequitaí para garimpar, tá? E foi mas é muito diamante, cara. Era um foco de diamante aquela região. E ele ficava com todos os diamantes, tá? Quando ele morreu, tinha um baú, que diz que um baú grande, alto. Todos os diamantes que deu em Jequitaí, ele ficou com ela. Mataram ele e esse diamante desapareceu. Para onde é que foi os diamantes? Ninguém sabe. Os diamantes do Barão de Jequitaí. Isso dá um livro, hein, cara? Você é uma ideia. Eu tenho que escrever a história dele. Bem, aí ele construiu uma cidade, né?
a igreja, a casa dele, e a casa dele era um quarteirão inteiro porque ficava a senzala, né? Sim. Ele que tinha sido escravo, tinha escravo, né? Mas ele, quando aboliu, ele deu terra para todos os escravos que quiseram ficar em Jequitaí. Que legal, os que não quiseram saíram no mundo correndo por aí fora. É. E aí tinha o mercado, a escola e a futura Câmara. Planejou em volta, isso aí, ele né? planejou o centro da cidade. Aí Interessante. foi, né, os caminhos de entrada na cidade. E a travessia do Rio Jequitaí com barco, com balsa, né, que era balsa daquelas que você puxa a corda, porque o Rio Jequitaí não é tão largo. E o Rio Jequitaí, ele dá no São Francisco, né? Ele chega no São Francisco. Deságua no São Francisco. Francisco. E aí tinha um teatro. Que loucura, velho. E em 1875, Jequitaí tinha luz, Montes Claros ainda não tinha. Tá? Olha só, velho. E tinha, logo teatro. que começou, além do teatro, tinha filme. Tinha cinema, passava como cinema. esse sertão A gente assistia o filme o mês inteiro, de quarta a domingo, o mesmo filme o mês inteiro. No mesmo cinema. Era sempre o mesmo filme, porque... Então essa ideia de teatro há muito tempo, desde o início da concepção, ela já E existia, aí na escola já tinha a prática do teatro. Olha só. Veja, Montes Claros não tem teatro até hoje, Jequitaí tinha, desde o século XIX. Deixa eu te perguntar, isso continua lá ou deu uma cisão acabou, depois? Aí acabou, né? É. Você tem uma história tão interessante de crescimento e chega um momento que isso aí é ceifado, né, cara? Depois entra os prefeitos meio capados, diretor de escola, que era prática da escola, todo ano, a partir os alunos do terceiro ano primário, do quarto ano primário, ensaiarem peça. Eu fui Padre Rolinho numa peça sobre a Inconfidência. Olha no só. terceiro ano primário. Então, Então já fazia teatro em Jequitaí. Seu início foi lá em Jequitaí, por essa herança da cidade. Da cidade e tudo. Aí você vem para Montes Claros, já começa. E Montes Claros existia esse movimento de teatro? Como é que foi o encontro seu, por exemplo, com esses caras, Peré, Tina, essa galera? Foi mais tarde ou não? Foi um pouco mais tarde. Eu vim para o seminário, não tinha teatro, né? Eu diocesano. Aí fui para São José, não tinha teatro. Em 66 eu fui para os premonstratenses, já tinha teatro. Porque os premonstratenses, eles ali na congregação cristã, na congregação mariana, que tinha ali onde que hoje é o Bretas, sei. do lado do seminário, Sim. eles montaram um grupo de teatro, o teatro, esqueci o nome do teatro que eles deram o nome do grupo de teatro. Eles faziam peça, os padres premonstratenses. Sim. E no seminário tinha, todo ano, tinha apresentação de peça e tinha concurso de discurso. Olha só. Pessoal do terceira série para cima concorria ao discurso. E o pessoal até o segundo, mas também o pessoal mais velho, fazia teatro. E eles levavam teatro por aí afora, sabe? Eu lembro apresentando, quando eu estava apresentando em Bocaiúva, Janaúba, Monte Azul. O teatro é uma das artes mais antigas que tem, né? O teatro é romano, é grego, vem dessa região aí, né? É anterior. Anterior a isso, né? O teatro, a gente pode pensar o teatro como um ritual. Tá? Vamos pensar aqui, os catopês, né? Os catopês remetem a uma coisa que a antropologia chamou na África de ritual de rebelião. Sim. Na época da colheita, o rei desaparecia e aí, então, suspendia tudo. E tinha uma disputa para quem que seria coroado rei. Olha só. Raymond, por exemplo, é um exemplo disso. Então, quando os catopês saem na rua, que eles estão celebrando o rei do Congo. Sim. Aqui no norte de Minas é o rei do Congo, tá? Sim. E por que eu te digo isso? Quando os catopês fazem a dança da meia-lua, eles estão indo lá na representação do rei do Congo, que é a representação do divino, pegar força para poder limpar a energia da rua de Montes Claros. Ele sai limpando a energia de Montes Claros. Tá? Nunca pensei nessa perspectiva, cara. Que loucura, velho. Mas as pessoas não respeitam. Cara, a coisa mais importante de Montes Claros é eles limpando a energia da cidade. É verdade. E passa cachorro, periquito, papagaio, bicicleta, moto, ônibus, escambau, e ninguém respeita isso, sabe? E aí eles têm que ficar indo e vindo, Então tem um sentido aquilo ali, né, cara? É claro. Olha mas só. Aí o pessoal do sul, os congados mineiros, que aqui não é congado, né? Os congados mineiros, eles fazem isso.
Mas como é que eles não têm a meia volta, tá? A bandeira Nossa Senhora do Rosário vai lá no fundo. Quando eles param, eles não voltam, eles param. A bandeira vem para o começo, vira de costa, aí atravessa. Aí eles seguem. Os de lá. Os de lá. E tem outra diferença, né? Eles dançam tudo para baixo, chorando na escravidão. Aqui é todo mundo saltitando para cima, falando de liberdade, né? alegria, dessas coisas. Cara, são detalhes, como diria o Roberto você Carlos, tem que ter tão pequenos que... Você tem que ter olho de leitura. Mas precisa falar isso, gente, porque também as pessoas não têm essa percepção, né? Assim, pô, fica nessa. Inclusive, eu trouxe aqui o pessoal da escola de samba do Rio de Janeiro, que vão falar sobre os catopês e tudo. Vai ser maravilhoso. Cara. Eu acho também, porque vai falar bem da Imagina gente, você ver Zanza de 19 metros de altura. Espero que esteja assim, inventando muito para as fitas tomar conta do sambódromo. Não, assim, ele falou, o carnavalesco falou que a bateria, velho, vai ser toda com o chapéu dos catopês, com as fitas e tudo. Foi o spoiler que ele deu aqui. Não, e eu falei para ele assim, ó, na hora das viradas você podia dar o toque dos catopês. Uma batidinha de catopê ali, né? Detalhe, eu acho que seria interessante. Não, já teve virada com funk, já teve virada com não sei o que. Por que não uma virada com os catopês? Tão forte, né? Eu acho que tá tendo surpresa esse negócio aí. Eu achei muito legal, cara. Mas voltando então, você e falando aí do teatro. Saí do seminário, virei hippie. Essa história do hippie, porque você sabe que eu sou casado com a sobrinha de Peré, né? Sim. Que foi um grande amigo seu. E Peré também era um dos hippies dessa época. E parece mas que Peré não saiu de Montes Claros, não. Eu saí. Você saiu mesmo? Saí, pedindo carona por aí. Você entrou nessa onda de hippie? É lógico. Aquele hippie original. Como é que é ser um hippie original, cara? Eu saí pedindo carona, fazendo artesanato, vendendo artesanato. Caramba, e vivendo. Deixa a vida me levar, né? Deixa a vida que ano? Década de 70, isso aí não antes? 70. Olha, você era cabeludão, 70, meu cabelo era mesmo. Eu era chamado de João Ripão. Olha só. Assim, começou porque quando eu saí do seminário, por causa de Caetano Veloso, sim, eu fiz uma calça vermelha para mim. Eu tinha uma calça vermelha também. Minha mãe, na hora que me viu com a calça vermelha, ela passou para o outro lado da rua para não passar perto de mim. Cara, e assim, os cabelos já enrolando, andando de bolsa, mini blusa. Aí foi aí que, peraí, eu nos conectamos, tá? Com a questão das vestimentas. Da vestimenta, né? E aí, cara, e a gente tinha um grupo que se encontrava na Rua Doutor Veloso, chegou a ser 80 pessoas. Nós tivemos um grupo de música chamado The Whites, Tino tocava. Começou Charlie esse encontro em São Paulo. Esse encontro começou ali da questão do teatro com a música? Não, Tino foi no seminário. Foi no seminário já, né? Minha relação com o Tino foi no seminário. Eu quero trazer Tino demais aqui para contar a história. Ele tá doido para contar a história do Raiz. Eu não vou contar a história do Raiz, não, vou deixar para ele contar. Não, mas você vai contar um pouquinho, você vai. Aí a gente fez missa lá no asilo, missa do jovem no asilo, e nós só aceitamos fazer a missa do jovem no asilo, que era Padre Zuba, que tinha sido nosso diretor no seminário, se a missa durasse 3 horas. Gente. Porque nesse intervalo tinha que tocar os 3 discos de estoque. É uma missa hippie, então, né, cara? Uma missa de jovem, cara. Ué. E aí, assim, tinha hora que parava a missa. A missa não parava, né? Porque a missa ela é composta de ritos, né? Tem um rito de entrada, depois tem um rito de perdão, depois tem um rito da palavra, depois tem um rito da consagração, depois o rito da comunhão. Hoje em dia e aí nós separamos os ritos, tá? Todos aconteceram. Mas entre um rito e outro, vinha a música, cara, Woodstock. O Woodstock tocando, e a negada dançando e cantando, maravilha. Porque foi 3 horas de missa. Disso, né? Hoje na igreja, se você falar assim, vou fazer um negócio e vou tocar uma música diferente, os caras nem aceitam. A gente era maluco demais. Mas que bom, bicho, graças a Deus, né? Porque foi essa maluquice que transformou. Porque o movimento hippie foi um movimento foda que aconteceu demais, assim. Até era na época da guerra do Vietnã, batendo contra aquele imperialismo pós-guerra e tudo, de, pô, vamos viver paz, amor, sexo, drogas e rock and roll. E isso transformou o mundo, cara. Sim. Isso aí tem uma transformação. E aqui acabou juntando uma série de pessoas, né? Eduardo Lima, por exemplo, que tinha um programa no rádio. Como é que o programa chamava? Deixa eu ver se eu lembro. Sempre aos sábados. Sim. Não lembro. Era uma turma boa sua, hein, cara? Aí teve um dia que nós resolvemos fazer uma brincadeira, e que não entenderam que foi uma brincadeira,
ZY Indecente, Rádio Sociedade de Montes Claros, falando alto para o centro e baixo para os bairros. Cochichando pelo... Elias Silva entrou e cortou. Acabou com o programa no ar. Gente, você sabe que isso a gente tava brincando, cara. Não, mas você sabe que o irmão do Emanuel Carneiro, que foi o Januário Carneiro, que é o criador da Rádio Itatiaia, que inclusive o Eduardo Lima trabalhou muitos anos, eu tive o prazer de ser entrevistado por ele lá e tudo. Quando a Itatiaia foi lançada, ela era de Nova Lima. Ele falava isso, ele falava, a Itatiaia lançou, é pequenininha, ela fala pro centro e cochicha pelos bairros. Então já trouxe esse negócio do Januário Carneiro. Não. Foi daqui. É daqui, ele pegou daqui. Levou daqui pra lá. Exatamente. Lá foi antes. E isso marcou muito Goia, sabe? Porque, cara, tinha esse programa que era... A gente... Peré e eu... Para quem não sabe, Peré é Luiz Novaes. Luiz Carlos Novaes, jornalista. Grande jornalista. E que implantou a Rádio 98, né? Ele foi o primeiro diretor da 98. A gente comprava disco, cara. Comprava os discos para tocar na rádio. O cara do Discobrasa ficava enlouquecido. Inclusive o cara faleceu recentemente, né? Do Discobrasa, né? O cara ficava enlouquecido que a gente pedia os discos mais loucos do mundo. E demorava. Pô, Jimi Hendrix, a gente ouviu aqui antes de muita gente nem saber quem era o Jimi Hendrix. A gente tem o Woodstock. Você sabe que Joplin, eu entrevistei aqui. Chicago Trent, Authority, Jefferson Airplane. E os discos do pessoal daqui, Caetano, Chico, Caetano, sabe? A gente tinha uma discoteca de Peré, né? Sim. Aquela maravilha. Não, de discoteca tem E muito disco meu, quando eu fui para São Paulo, deixou lá. Que depois pegaram, nunca mais vi. Não, mas é impressionante. Só queria ouvir meus discos. Pô, o grupo de rock que a gente tinha na rua do Doutor Veloso, o grupo de rock, não, o grupo de jovens, que fazia a missa a missa do asilo, missa dos jovens do asilo, tinha um grupo de rock chamado The Whites. Sabe o que a gente fez? Nós fizemos um cover de Tommy. Tommy, a peça. A peça, a ópera rock do The Who. Sim. A gente tocava Tommy todinho. Que legal, cara. E fomos tocar lá em Belo Horizonte, lá no set. Você tá falando desse negócio dos discos, cara. Eu entrevistei aqui alguém de rádio, eu não me lembro se foi o Alessandro, e nós falamos do Geraldão, cara. Que o Geraldão, inclusive, que foi casado com a dona Zelita e tudo. Inclusive, a gente tem que lembrar da dona Zelita, que foi uma grande amiga nossa em comum, um anjo, né, assim, que teve, que tá vendo a gente aqui, que tá... da espiritualidade... Que, não, demais, que tá iluminando. E o Geraldão, ele foi um grande radialista em Belo Horizonte e transformou o rádio em Belo Horizonte, trazendo a Rádio Pop, exatamente trazendo esses discos de fora. Todos esses discos que vinham de banda, Jimi Hendrix e tal, então ele pegava o piloto de avião, trazia da Europa para ele, trazia dos Estados Unidos, e ele colocava na frente pra galera escutar. Então é uma coisa assim, você tem que ter esse incentivo para sair na frente, né, cara? A Aline dizia o seguinte, que aqui nós não somos só a síntese do Brasil, não. Nós somos a raiz e a antena do mundo. Cara, esse time... Você sabe, a gente sempre teve essa conexão. Né? O time era você, Aline, Peré... Não, a Aline já tinha ido embora. Já tinha? Já. Não, mas ela não era... Ela voltou, ela estudou, assim, eu declamava poesia, eu não fazia teatro, mas declamava poesia. Aí nos concursos de poesia, a Aline ficava em primeiro lugar e eu segundo. Eu no primeiro, a Aline no segundo. A Aline foi uma grande cantora nacional. Grande cantora. Cantora. E eu é um ótimo intérprete. Demais. Ela declamando um poema, cara, dava... Não, mas eu digo assim, reunido, vocês numa mesa, imagina você no auge, você, Peré, Aline, Goia, Eduardo Brasil, Tino, Charles, jovens conversando sobre as modificações do mundo, né, cara? Que época, hein, velho? Que coisa bacana, velho. Me conta aqui a história do grupo seu de teatro, do Rosário, que você... Tem gente que não sabe, mas eles transformaram a igrejinha do Rosário, que hoje está tão bonita lá, dos Catopês, num teatro de arena, né? Como é que foi esse momento aí? Romildo veio de São Paulo para cá, Romildo Ernesto Leitão Mendes, filho do Dr. Mendes, e dava aula na Escola Normal, e ele criou um grupo de teatro na Escola Normal chamado Passárgada. Sim.
A primeira peça que foi montada foi Nós, Você e Manuel Bandeira. Eram só poemas de Manuel Bandeira. Sim. E por isso o grupo passou a chamar Passágara, né? Depois juntou um grupo de gente. Eu não estudava na escola normal. Eu resolvi pedir para entrar no grupo. Eu ainda participei de duas apresentações de Nós, Você e Manuel Bandeira. Aí a gente foi montar uma peça com os modernistas. Sim. Eram declamações de poesia, tá? E com músicas cantadas. Aí a gente montou uma peça chamada Vomu Poponô. Você, música, poesia, poetas e nós de Passágara. Só nas iniciais. Só as iniciais. E Ré. Eu fui para Belo Horizonte, assisti Ré 8 vezes. Que legal, cara. Cara, pô, uma maravilha de peça, coisa maravilhosa. Quem é que fazia a interpretação principal? Sônia Braga, Armando Borges, Otávio Augusto. A Ré... Era um povo novo. Era um povo novo, os atores novos, que já perderam, morreram muitos, outros já estão bastante idosos. Que era um happening. Era um happening. E é hip também, né? Ré vem do hip uma também, história de um pessoal hippie que vivia num lugar. Exatamente. Linda, músicas maravilhosas. É um happening. Né? Na peça do teatro é um happening, sabe? O filme é aqueles... E aí um deles um dia vai para a Guerra do Vietnã. Né? Sim. Que é... Acha bacana ir ao cinema, quer ver Felina. Eu pergunto a Bukowski. O que vai para a guerra. Sim. Né? E aí vocês resolvem fazer o Aí a gente pega essa Vomu Poponô, que já estava ensaiando, estava lendo, decorando as poesias, selecionando músicas, selecionando poesia e não sei o quê. E eu volto de Belo Horizonte e com Ré na cabeça. E conto Ré. E não só Ré na cabeça, com disco de Ré. Tá? E aí a gente ouvindo aquelas músicas e tal. Aí o que a gente faz? A gente pega o clima de happening e põe na peça. Que legal. A peça, todo mundo vestido de hippie, era uma grande performance. A peça começava a gente entrando de trás para frente, com o Ricardo Romildo fazendo um discurso contra a fossilização. Que doido. Vocês eram muito doidos, bicho. E a gente entrando carregando um morto que não existia, que eram os fossilizados. Sim. E a gente ia falando, você é fossilizado. Aí subia e terminava com aquele poema de Tiago de Almeida, Tiago de Melo. Sim. Estatuto do Homem. Sei. E depois a gente cantava a mesmo fim de Ré. Sim. E isso aí foi na igrejinha, essa peça? O sol, deixa o sol. O final, que todo mundo dançando e tal, cabelos esvoaçantes e tudo. Chamando o povo para deixar legal. O sol Participação, aquele teatro que a galera participava também, né, cara? Né? Depois a gente botou Me Lembra Passágara, sim, que é Mitos e Lendas do Brasil em Passágara. Sim. E a escola de samba do Alto São João, ela tocava, ela ficava no tablado no fundo. Olha só. E era samba e poesia. Tínhamos escolas de samba aqui antigamente. Aqui tinha um carnaval poderoso. Samba e poesia. Que doido. Em Ré, e Poponô, tinha uma cena de Ré que a gente reproduziu aqui. Não Vocês fizeram uma lembrança totalmente, de Ré. Né? Que em Ré entra puxando um pano branco e aí eles jogam para cima, como o teatro lá é alto, então faz a Ele bomba, desce, faz a bomba de Hiroshima, tá? O cogumelo da bomba. Aí vai, né? Puxa, para cima, puxa. Aí na terceira vez que vai jogar para cima, joga a margarida no centro do pano. Sim. E joga para cima, as margaridas vão escorrendo e os atores entram embaixo e tiram a roupa. Que legal. Aí ele sai da roupa, sai debaixo do pano Pelados. E aí chega a polícia, né? Estão todos presos. E vocês fazendo isso aqui em Montes Claros? Não, isso não a gente fazia, não. A gente, primeiro,
Os auditórios de Montes Claros não tem espaço para você fazer a bomba, o cogumelo da bomba atômica. Né? Então a gente só brincava com pano, sabe? Mas jogava as margaridas lá e ficava, quadriculava o pano todo e jogava as flores para cima. Fazia a cena, né? Fazia a cena. Mas a gente fazia assim pela... se fosse, você saía... Claro, aqui em Montes Claros vocês iam sair presos. Nós todos. Mas aqui, então... Ia ser de verdade. Ia ser teatral igual ao Renan, ia ser de verdade. Mas você sabe que aqui em Montes Claros... Mas você sabe que só em Belo Horizonte que eles fizeram isso, a polícia chegar, tá todo mundo preso, em São Paulo não tinha isso. Mas porque tinha uma peça antigamente chamada O Calcutá, que o povo ficava pelado. Sim, e eu acho que eles vieram aqui em Montes Claros. Não vieram, não? Ah, tá. Nem Belo Horizonte foi apresentado. Tá? Eu me lembro dessa peça aí. Porque... a família tradicional mineira não aceitou a apresentação. Essa família tradicional mineira é difícil. O povo de Belo Horizonte fez uma peça chamada Ho, Minas Gerais. Ah, que legal. Fazendo a crítica. Né? O Calcutá só passou em São Paulo, nem no Rio de Janeiro. Aqui, me conta aqui que você não falou exatamente da transformação da Igreja do Rosário, cara. Aí... Era o Passarga, daí você depois passou e aí, outro grupo. Romildo parou um pouco com... A gente era do grupo da Escola Normal, né? Aí criou um grupo lá no Colégio São José que montou uma peça, Fernando Pessoa, ele mesmo, poemas de Fernando Pessoa. Bacana. E pegou gente do Colégio São José e o pessoal da Escola Normal ficou sem nada. Como eu estudava no São José, eu fazia parte do grupo do Colégio São José. Aí nós resolvemos juntar um grupo, fundar um grupo. A gente foi ao Rio de Janeiro, que tinha um ator montesclarense chamado Kiko Vessiani, que falou para a gente, tinha assistido Vamos Poponoi, depois assistiu Me Lembra Pazaga. Ele falou para a gente ir ao Rio, aí nós fomos para o Rio. A gente assistiu várias peças no Rio, mas a gente assistiu Hoje é Dia de Rock. Sim. Aí nós ganhamos, o autor deu o livro para a gente e nos autorizou a montar a peça aqui. Fizemos oficina de voz, oficina de expressão corporal e viemos. Né? Aí, onde que nós vamos apresentar? Não tem teatro na cidade. Não tem. A gente ensaiava na casa de Marco Lifson, né? Porque Silvio fazia parte do grupo. E a gente, aí tá um dia voltando, indo com o Peré e tal. Peré já estava certo que ia ser da sonoplastia. Sonoplastia e iluminação, ele que tomava conta da iluminação. Mas a iluminação foi construída junto, né? Não é uma coisa. Tudo era construção junto, né? Você não constrói nada separado. Aí, indo para lá, para a casa da Maria. A igrejinha aí, nós vamos fazer. Mas era essa igreja, já com essa construção do barco? Essa aí, né? Já, né? A antiga já tinha sido derrubada para construir a Corona Prata. A igrejinha estava com os vidros todos da frente e de trás quebrados. Abandonada. Completamente abandonada, cheia de cocô e de urina. O povo jogando lixo e fazendo sexo à noite. Um lugar de... Aí fomos conversar com o Dudu aceitou e deu uma condicionante, né? Que a gente entregasse para as festas de agosto. Não como a gente encontrou, mas com os vidros que a gente ia colocar. Mas liberou vocês mexerem lá? Não, a gente só fez o quê? Repintou as paredes internas de branco, pintou todos os vidros externos de preto, escrevemos lá em cima Arena do Rosário, de papel, né? Era cartolina, Arena do Rosário. Hein, cara? Fizemos arquibancada. Um teatro de arena mesmo, né? Era a Arena do Rosário, né? Arquibancada, porque a peça se passa numa estrada, numa rua, né? E o biombo tapando a visão das pessoas. E o resto era iluminação. Sabe? E o carro quebrando, a peça acontecendo lá. Acontecia de quarta a domingo. E você falou que foi um sucesso, né, cara? Sucesso. Assim, de público, né? Assim, uma diferença. Constantino Cristóvão assistiu 5 vezes. Olha só, cara. Grande Constantino. Quero trazer Igor aqui também. Muita gente, sabe assim. Ia e assistia de novo. Só entrava 100 pessoas. E tinha um conflito. A gente, sabe o que nunca aconteceu em Montes Claros? Você já fez reserva para assistir uma peça de teatro em Montes Claros? Não. Hoje é dia de rock lá na Arena do Rosário. A gente tinha 3 semanas de antecedência e já estava. Quando vem um negócio diferente, né, cara? Já estava reservado 100 lugares. Me fala aqui, e você já estava no teatro, já estava envolvido aí com o métier, vamos dizer, cultural e artístico. Como é que é a sua relação de raízes para entrar no Raiz? Porque o Raiz você foi para
para São Paulo com eles, né? Não. Conta um pouquinho rapidamente isso aí. Você tocava, você cantava, o que você fazia no Raízes? Charlie morava em São Paulo, Tino vai para São Paulo para fazer teatro. Sim. Aí eles entram numa montagem, o Estado de São Paulo, em 72, abre um edital para seleção de peças de teatro para correr o Estado. Sim. Viajar a 90 cidades do Estado. Paulo Altran pega Silnei Siqueira, que foi o diretor e o montador de Morte e Vida Severino, que ganha o prêmio em Nancy, que chama Chico Buarque de Holanda para musicar Morte e Vida Severina. Sim. Remonta com Silnei, Morte e Vida Severina. O Charlie e o Tino não conversavam entre si. A Ângela e a Eliana Esteves faziam parte foram selecionados. Aí Charlie e Tino se encontraram lá. Que loucura. Aí Tino sempre tocando violão e tal. A Ângela se aproximou de Tino, porque ela veio junto com o pessoal do Ceará. Uhum. E a Eliana Esteves também adorava cantar, tanto que depois ela fez parte do grupo de Arrigo Barnabé, do primeiro plano Breck, depois que ela saiu do Raiz. O pessoal sugere, eles dão uma canja antes do espetáculo começar. Aí eles vão cantando. Aí vai Charles e Tino. Tino, Ângela e Eliane. Que é a formação, vamos dizer, original. Original. Assim, nem nome tinha, tá? Sim. E aí o iluminador do grupo, do espetáculo, chega em São Paulo, monta um espetáculo chamado Quem Não Tem Cão, Caça com Som. Uhum. E chamou eles para tocar. E o povo gostou, já estava gostando na cidade, o povo gostou. E aí eles são chamados para a Fundação Getúlio Vargas, para fazer um show na Fundação Getúlio Vargas, lá perto do túnel da 9 de Julho. Tudo São Paulo. Lá em São Paulo. Eles vão tocar e eles pedem que eles se apresentem. Aí você vai conhecer a história de Desentoado. Eu vou tocar Desentoado no show que eu vou fazer aí, cara. Ângela começa falando assim: eu sou Fruta do Norte, poesia, sou do Ceará, me chamo Ângela, e vai, né? Que legal. Aí, Tino, eu sou, no curral sou boi de corte, meu nome é Tino Gomes. Que legal, bicho, assim, apresentando todo mundo. Apresentando. Aí a Eliana. Sou água de enxurrada? Sou água de enxurrada das enxurradas das favelas de Santos. Meu nome é Eliana Esteves. E aí, Charlie, sou pau preto no pé da serra, sou Charles Boavista, venho de Montes Claros. Poxa, cara. E aí, Charlie pegou isso. Sim, nessa apresentação. E fez a primeira parte da música, depois ele vai fazer o resto. Porque Charlie é um compositor. Demais. É o maior compositor que nós temos, não tem nenhum. Né? Nós tivemos Godofredo Guedes, que era um instrumentista maravilhoso. Né? Choro, mas assim, Charles é fantástico. Charlie junta com o Tino, eles fazem uma coisa que, não sei se você sabe, na Unicamp existe mais de 200 dissertações de mestrado e teses sobre a música do Norte de Minas. Não sabia, cara. Que loucura. Marcos Pereira, ele era da publicidade. Sim. Ele dá grava as músicas do folclore dos caipira, de São Paulo. Depois ele descobre, fica sabendo, alguém que tinha de Campinas, que tinha vindo estudar aqui, ele vem para Montes Claros, é a única região do Brasil, aí ele resolve gravar o folclore de todos os lugares, a música de todos, aqui ele vai falar que era folclore, depois ele resolve, não é folclore, é a música, né? De todas as regiões do Brasil, todos só tem um disco. Nós temos 5 discos. Que coisa, que riqueza, hein, velho? Nós que temos... bacana. E aí Tino e Charlie pegam essa musicalidade nossa, que é nossa, é diferente de tudo, e que o povo não respeita, sabe? É verdade. A nossa precisa ser muito mais valorizada. Sim, quem é que valoriza é a mídia.
É a mídia que valoriza. Com certeza. Sabe? Tino está fazendo agora 50 anos de carreira. Comemorando, inclusive com o Desentuado, várias interpretações, até por isso que eu vou fazer também para homenagear ele. Nós conversamos todo dia, via WhatsApp. Aí eu fui para São Paulo. E aí você entrou na trupe lá. Eu estive no acidente de carro que estava Hernani Camisasca, Vânia, a noiva dele, Baiano, Aquiles e eu. E aí acabou o grupo de teatro. Foi em São Paulo? Aí eu fui, não, foi aqui, vindo de Brasília. Quando terminou Hoje é Dia de Rock aqui, Brasília é verdadeira, viu, gente? Não é a cópia, não. A cópia é lá no Distrito Federal, a verdadeira é aqui. É aqui. E chamar ela de Brasília e de Minas é uma ofensa a ela. Porque quem deu o nome para ela está dizendo que o lugar onde que o Brasil é mais Brasil é o norte de Minas. É o sertão nosso aqui. Não é em Minas Gerais, não. Não é de Minas, não. É aqui, que aqui não é Minas, aqui é Gerais. Gerais, Brasília dos Gerais. Não, é Brasília. É só Brasília. Onde o sertão é mais rico. Onde o sertão é mais sertão. Onde o Brasil é mais sertão. Onde o Brasil é mais Brasil. É verdade. Por isso Brasília. Bem, na volta, nós fomos... na segunda-feira, o caminhão da prefeitura veio e carregou nosso material todo, né? Que é a arquibancada, a tralha da iluminação e tal. E a gente foi lá para poder ver, escolher o lugar onde que seria apresentada a peça e como montar toda a estrutura da peça, né? Na volta, no Fusca, da Ada Camisasca, nós sofremos um acidente. Hernani e Vânia ficaram 6 meses em coma, eu fiquei 20 dias em coma. Foi sério. E aí foi sério, cara. Ainda bem que não morreu, graças a Deus. Graças a Deus. Aí acabou essa coisa de teatro, sabe? Passou e foi para os raízes, né? Depois. Porque o povo falava na época que foi Romildo que fez o feitiço contra a gente. Que loucura. E a coisa bateu, não sei o quê. Aí todo mundo... Joba, deixa eu te falar um negócio. Aí eu fui para São Paulo. Lá em São Paulo eu fui e fiz o concurso da Escola de Arte Dramática, da USP. Só que o governo militar fechou. Prendeu o Et Fraser e fechou, parou a escola. Et Fraser. E aí eu estava procurando emprego em São Paulo. Aí me propuseram tocar no Raiz. Entrar pro Raiz. Aí você teve essa história. Cara, você acredita que a gente já está quase chegando na reta final do podcast? A gente não falou tanta coisa que a gente precisa falar. Então agora nessa reta final... A sua história na cultura, na contribuição é muito grande, claro. Eu acho que seria muito legal, inclusive, fazer um bate-papo você, Tino, Charles, uma vez, bater um papo com essa galera para relembrar esse período. Mas depois você entra numa vertente acadêmica, se torna antropólogo, e aí é uma outra parte da sua vida onde você traz contribuições, vamos dizer assim, muito mais ligadas a essa questão social, essa questão política. E eu queria que você falasse, então, rapidamente dessa sua atuação agora nessa reta final, principalmente do seu projeto, da sua tese, que conseguiu aí dar luz a Matias Cardoso, a nossos Gerais, a mostrar que o Gerais ele é anterior às Minas e que realmente criou essa história toda do nosso estado e muitas vezes é tido como o patinho feio, aquele que não tem nada de bom, o bonito é só a Minas aqui de cima. Fala um pouquinho dessa sua experiência nesse projeto seu aí. Eu fui fazer ciências sociais por torração de saco da Ribeiro e para fazer antropologia. E agradeço muito o Darcy ter me torrado o saco para fazer antropologia. Ele falava que eu tinha um olhar antropológico, né? Fiz, só que eu trabalhei não como sociologia no Estado, na implantação do PAP, Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural do Norte de Minas. Eu fui trabalhar em Rio Pardo de Minas, depois eu fui para Brasília, depois eu tive para Juramento, Gramogol, só isso. Você teve na Venezuela também, mas é outra história, né? Não, eu não cheguei, eu só passei, quando eu ripava. Bem, aí, meu olhar... eu tinha que fazer trabalho sociológico, mas eu também tinha um olhar antropológico. Eu nunca consegui desgarrar meu olhar antropológico do meu trabalho. Depois, nós fomos demitidos das setas, entrei para a prefeitura, para a CEPLAN, aí fui dar aula na Unimontes, já estava formado em ciências sociais, dei aula no curso de História, curso de Geografia, curso de Economia, curso de Ciências Sociais e curso de Artes. Aí acabei saindo
Não, acabei saindo da prefeitura no fim do governo Mar Ribeiro, que nós fizemos um plano de desenvolvimento do município de Montes Claros, que era uma obrigação que estava posta na Constituição. Toda cidade, todo município com mais de 50 mil habitantes tinha que fazer plano de desenvolvimento. E não plano diretor. O plano diretor é parte do plano de desenvolvimento. Sim. E foi um processo aqui em Montes Claros. Foram 482 reuniões em todos os bairros tinha o pessoal técnico fazendo a discussão e a população, os cidadinos discutindo. E no juntamento disso, o Mário Ribeiro disse que tinha que ser tudo aprovado por unanimidade. Se não fosse unanimidade, não aceitava. Sim. Você acredita que a sociedade rural até aceitou que o município propugnasse pela reforma agrária? O que é isso? Não acredito. Foi a saída, foi por essa palavra propugnar. E explicar o que era propugnar, né? Porque o município não pode fazer reforma agrária, quem faz é o governo federal, né? Mas ele pode lutar para que tenha reforma agrária no município. Só que esse plano é maravilhoso, foi escanteado, está escondido aí. Tem políticas, por exemplo, pensar 10 centros culturais em Montes Claros. Espalhados nos bairros, em Montes Claros. Para pôr a cultura de Montes Claros no norte de Minas circular. Se tivesse sido implantado, cara, nossa condição cultural, a vida dos artistas, eles estavam o que a gente sempre reclama, né, cara? Né? Todos profissionalizados. Com certeza. Não tem isso, está lá. Bem, aí fui para a Unimontes, para a FIO, aí veio a Unimontes, e lá na Unimontes nós fizemos um planejamento estratégico do departamento, e ficou decidido que nós teríamos que sair para fazer mestrado e doutorado. Eu queria fazer antropologia, tinha tido um contato com algumas pessoas, uma professora da Carlos Rodrigues Brandão, da Unicamp, Mireia Soares da UNB e outros professores, e aí eu queria ficar com Mireia na UNB. Eu fui, tentei a primeira vez, passei, na segunda vez eu tentei para descarrego de consciência, né? Na Unicamp, na USP e na UNB. Sim. Passei na 6, mas eu fui para a UNB. Esperando, né? Daci é o patrão da UNB lá, né? Ele é o criador da UNB. Né? Lá chama Campus Universitário Daci Ribeiro, exatamente. É professor Daci Ribeiro. Só. O Departamento de Ciências Sociais tem o prédio, que é 1 quilômetro, né? Chamado de Minhocão. É o Instituto Central de Ciências, o Minhocão. No centro do Minhocão fica o Departamento de Antropologia. Cara. É o que marca o centro do UNB, é o Departamento de Antropologia, que se fez, né? Sim. E embaixo, a pós-graduação, nem todos têm, né? Mas a antropologia tem o que a gente chama lá de catacumba, que é um espaço com várias salas que são, né, o lugar, os ofícios. Então você foi pro lugar, pra nata do negócio, né, bicho? É a nota 7, a maior nota de antropologia. Fiz antropologia, eu ia ficar em Brasília, mas o destino nunca me deixou sair de Montes Claros, norte de Minas. E eu sou apaixonado pelo norte de Minas, né? Você falou um negócio que se ficar perece, como é que é o negócio que você falou? Se ficar no lugar, você perece, você tem que rodar. Não, é a peça. É a peça, né? Hoje é dia de rock, ficar é apodrecer. Exatamente. Eu sempre quis sair de Montes Claros e ficar. As coisas estavam acontecendo para me ficar fora, Montes Claros me puxa para trás, né? Mas aí então vamos andar com Montes Claros. E aí, como professor, voltei, ia ficar na UNB dando aula lá, fazer um concurso, minha mãe morreu, tive que ficar em Montes Claros. Né? O destino matou minha mãe, mas fica aí em Montes Claros. Ficamos. Aí começou o primeiro mestrado da Unimontes, dando aula no curso de Ciências Sociais e desenvolvendo pesquisa. Né? Minha pesquisa de tese, foi no período da tese que eu fiz um estudo. Minha tese parte do seguinte princípio. Sim, como é que é a tua tese? Qual é o lugar do Norte de Minas e Minas Gerais? Essa é a pergunta fundamental. Tá? O lugar do Norte de Minas e Minas Gerais é o lugar do englobamento político. O Norte de Minas já tentou se separar de Minas Gerais 36 vezes ao longo da história. E nunca conseguiu. Por que não consegue? Essa é a pergunta que depois a gente vai fazer, né? Para criar o movimento catumano. Sim. E aí eu fico em Mariana. É o lugar do englobamento político. Na história, você já leu alguma coisa sobre o Norte de Minas nos livros de história de Minas Gerais? Não. Então, nós não estamos na história de Minas Gerais, correto? Nossa história não tem valor. Né? Na identidade.
Identidade é uma coisa que você se enuncia e o outro reafirma a sua identidade. E aí, quando nós chegamos lá embaixo, lá nas Minas, eles nos chamam de baiano, que a gente fala que é norte mineiro, eles chamam a gente de baianeiro. Baianeiro, né? E então a gente pode mandar eles né? Naquele lugar. E eles ficam com barra. Eles têm vergonha da gente, eles têm ódio da gente. Sabe por quê? Os mineiros. Os mineiros. Porque fomos nós que alimentamos ele no início da mineração. E essa a sua tese. Minas Gerais começa com o ouro, que aqui era a Bahia. Sim. Tá? Aqui era a Bahia. Aqui eram os currais de São Francisco. Sim. Né? Aí, por conta do comércio de alimentos da região com as minas, uma vaca de ouro custava 2 quilos, uma vaca andando custava 2 quilos de ouro, um animal, cavalo, tudo burro, pago pelo ouro. 3 quilos de ouro, e ouro estava vindo para cá. Portugal quis impedir isso e cria a capitania de Minas Gerais e inclui essa parte dos currais de São Francisco. Trouxe para Minas. Para Minas Gerais. E impõe a cobrança do quinto. Aqui se pagava o dízimo. Na Semana Santa, o povo se reunia lá em Morrinhos, que hoje é a cidade de Matias Cardoso, e anunciava qual era o valor, o que tinha produzido. O famoso quinto dos infernos. E dava 10%. Aí levava para o governador geral lá em Salvador, que a relação daqui era com Salvador. Né? E aí, a cobrança do quinto e o escondimento do Norte de Minas. Nós estamos escondidos na história, nós estamos escondidos na identidade, não nos reconhece como mineiro, e nós não temos, a gente diz que é norte mineiro, a gente não diz que é mineiro, não. Sim. Nós norte mineiro. São dois signos diferentes. Minas, mineiro. O signo e o campo semântico da palavra Minas é uma. O signo e o campo semântico norte de Minas é outro. Na cidade administrativa então, tem dois Minas prédios. Sim, mas tem o prédio Gerais e o prédio Minas. Tá? Pois é, cara. É o movimento catrumano que faz que os dois prédios se chamam Minas e Gerais. É a junção da região das Minas Gerais com os currais de São Francisco que vai fundar Minas Gerais. Então, eles não se fundam sem nós. Mas eles têm medo da gente, eles têm ódio. E a gente é tão apaixonado por eles, cara. Porque a gente estuda eles o tempo inteiro. Né? Agora que o povo daqui está começando a estudar a nossa história. Bem, voltando, né, implantando, no governo de Atos, Paulinho Ribeiro pega um evento que na administração de Tadeu fazia, que era as expedições... Não, expedição não. O seu Clado Piqui? Não me lembro. Eu esqueci o nome do expedição do Piqui, sei lá. Mas aí, essa expedição no governo de Tadeu era só levar os artistas daqui para tocar nas outras cidades. Sim. Aí o que Paulinho faz? Ele transforma artista daqui e artista de lá, um intelectual daqui que fosse falar. Ele amplia isso, né? E o pessoal, que Paulinho sempre foi ligado à questão ambiental, né? E o pessoal da biologia, do movimento ambiental, para fazer oficinas nas cidades. Aí tem a revista, aí nasce a revista Verde Grande, Aí a gente cria o movimento catrumano, né? Aí eu fui a Matias Cardoso. Eu já tinha entregue para a biblioteca, para a prefeitura, a cópia da minha tese, para algumas pessoas lá. Né? Provando que aqui sustentou a mineração com alimentação e com tudo. Não, esse eles já sabiam lá que é a minha tese, porque a tese, eu em processo de pesquisa, o tempo inteiro eu negocio informações. Eu negocio informações como o que eu vou captando, eu devolvo para eles com a leitura que eu vou fazendo. Entendi. Né? Que eu amplio a visão deles, né? E eles ampliam a minha. Né? Claro. Então a gente tem que negociar essas coisas. Né? E então, quando eu saí de lá, depois de 6 meses, ele já sabia que eu... E aí o governo instituiu o Dia dos Gerais, né? Fomos nós que instituímos. Pois é, mas assim... Aí eu fui para Matias Cardoso, nessa expedição do Piqui, né? Que eu esqueci o primeiro nome, no seu Clado Piqui, e eu fui falar, devolver para a minha leitura para o prefeito tinha posto uma rádio comunitária, então era a cidade inteira. Eu chego em Matias Cardoso, independente dessa rádio, eu
fiquei 6 meses lá, todo mundo Matias Cardoso me conhece. Eu chego em Matias Cardoso, Jabá, se você quiser ser prefeito de Matias Cardoso, é só candidatar. Deus que me livre. Não quero ser político de lugar nenhum. Mas você colocou ela no mapa, né, bicho? Porque jogou luz ali nessa história aí. Como eu sou descendente de Matias Cardoso, parente de Matias Cardoso de Almeida, porque o Almeida é tudo descendente de uma família lá de Portugal, nós temos algum parentesco, eu devo estar pagando as dívidas dele. Bem, aí, assim como eu estou pagando as dívidas do meu tataravô, trabalhando na comunidade negra, aí eu apresentei minha tese para lá. Sim. O filho do reitor estava lá, PCzinho. Sim, PCzinho. Esteve aqui já comigo. A secretária da AMANS, Beatriz, filha do então prefeito de Patis e diretor da AMANS, presidente da AMANS, estava. E aí chega aqui, conversa, e aí a prefeitura cria um grupo, né, que é composto da prefeitura, Secretaria de Cultura e Secretaria do Meio Ambiente, a AMANS, a prefeitura de Matias Cardoso e a Unimontes. Aí se cria um movimento que a gente não tinha o nome, que depois escolhemos ser Catrumano. Catrumano por quê? Porque Catrumano, para o mineiro, é uma coisa pejorativa, discriminatória. E aí é aquela coisa dos negros dos Estados Unidos, Black is beautiful, sim, né? Aí, nós sendo Catrumano, eles também são Catrumano, correto? Agora aqui, explica pra gente então esse termo Catrumano aqui, pra galera do Beco da Águia. São os viajantes europeus que passaram por aqui no século XIX. Eles falam que aqui na região o povo, seja rico, seja pobre, você andava a cavalo. E porque o cavalo tem quatro patas, é Catrimano e Catrumano. Que coisa. Eles estão falando que nós somos uma sociedade pastoril. Sim. Éramos, né, uma sociedade pastoril. E o termo Catrumano está se referindo a isso. Os mineiros negativizaram, Guimarães Rosa reafirma a negativação, e a gente então volta com outra. E eles estão irritados porque eles acham que o termo é racista, o termo é preconceituoso, como se eu acho que eles nunca leram os viajantes europeus, sabe? Porque os viajantes europeus falam da pobreza mineira, da mesquinharia mineira, que mineiro é mesquinho, mineiro é tal, exatamente. E joga a gente para cima. Solidário só no câncer. Solidário só no câncer, né? E aí joga a gente para cima e joga eles para baixo. E aí eles pegam o termo que eles negativaram. E agora vai para cima. E quer que a gente abandone o termo Catrumano. Mas não, nós vamos continuar reafirmando o termo Catrumano, porque ele se refere ao passado nosso de uma sociedade pastoril e é uma sociedade que os europeus acharam maravilhosa. Saint-Hilaire fala que o lugar onde que ele viveu os dias mais aprazíveis aqui no Brasil, Saint-Hilaire é um viajante francês. Foi aqui, tanto que ele sugere trocar o nome de Contendas para Brasília, o lugar onde que o Brasil é mais Brasil. É verdade. Né? Não é lá nas Minas, não. Chamar Brasília de Minas está desqualificando Brasília. O Brasil só vai ser mais da Brasil lá nas Minas. Por isso que eu acho. E aí o sertão, como é que fica? Quando põe de Minas, tira Brasília do sertão. Exatamente. Sabe? Eu acho, cara, que tudo isso que aconteceu é assim. Uma situação de união de forças mesmo nossas aqui do Norte de Minas, para cada vez mais reiterar aí esse discurso nosso, da nossa cultura, fora daqui também, mostrar do nosso valor. Eu acho que o Guimarães ele fez uma contribuição grande com o Grande Sertão Veredas, que ele mostra realmente essa força, porque a gente tem essa força. É uma força violenta que tem aqui. Tem muito orgulho do que nós somos. Do que nós somos. Joba, a gente está chegando na reta. Só terminar. Pode falar. Aí, qual era o movimento Catrumano que tinha que objetivo? Na Constituição Mineira tem lá o dia 16 de julho, o dia do Estado de Minas Gerais, que é uma emenda nesse artigo dizendo que um ano ia ser Mariana e o outro ano Matias Cardoso. O povo Mariana não aceitou. E eles disseram lá na Assembleia que o dia 16 de julho não é o dia do Estado de Minas, não, é o dia de Mariana. Tá? Aí então ficou foi separado esse artigo, foi mudado, virou dia 16 de julho, que foi o dia que descobriu ouro lá no Ribeirão do Carmo. É o dia de Minas. É o dia das Minas. E 8 de dezembro. É 8 de dezembro. 8 de dezembro. Dia dos Gerais. O dia dos Gerais.
Né? O dia do Estado de Minas... E aí, nesse dia, o governo de Minas é transferido para o Matias Cardoso e tem uma solenidade toda grande. Sim, o Estado tem que ser transferido. Tanto o governo quanto a Assembleia, tanto o Executivo quanto o Legislativo, por um dia, tem que despachar em homenagem. Lá, tá? E você está falando que agora o governo Zema... como despacha de Mariana e de Ouro Preto. A mesma coisa. Zema cancelou a comemoração baseado em do quê? dia porque ele não quer saber dessas coisas. Uai, ô Zema, pelo amor de Deus, você não tem voto aqui Zema, no norte de Minas? Zema era uma pessoa que não devia ter sido eleito governador de Minas, que ele está estragando Minas Gerais, está estraçalhando Minas Gerais. É complicado. Né? E tá aí com essa babaquice dele de separar o Brasil, né? Tem esse aí na hora que separar o Brasil, o Norte de Minas espero que fique no Nordeste, viu, Zema? Põe o Norte de Minas no Nordeste. Porque você não vai ser eleito também, né? E aí, a pergunta, por que o Norte de Minas, que vai fazer a base para a criação do movimento catumano, por que o Norte de Minas tenta se separar de Minas Gerais 36 vezes, até com o apoio de Dom Pedro II 3 vezes, não consegue? Sabe por quê? Não. Porque o coração simbólico do Brasil está em Minas Gerais. Se o sertão é o lugar que é mais sertão, é aqui que é o coração simbólico do Brasil. E aí eles puxaram lá para baixo, que é Minas que é o coração simbólico. Mas Minas é aqui. E se separa, sabe o que acontece? Vai ser só Minas aqui. vai virar um mero retrato na parede, Periferia, porque o coração simbólico está aqui. Continua aqui. Tá? Então, já que não vai conseguir nunca, o que nós vamos fazer? Passem a nos respeitar, porque nós contribuímos para vocês serem o que vocês são. É verdade. E aí você tem uma arrenca de coisa. Né? Eu acho que isso aqui dá... eu acho que vou ter que trazer você de novo aqui, porque ficou muita coisa para trás, que a gente tinha que conversar, entendeu? Inclusive, um assunto que é o assunto que domina, que eu sei que agora você trabalha diretamente com a causa dos quilombolas. Dos quilombolas, das comunidades tradicionais. Das comunidades tradicionais e tudo. Fala rapidamente sobre esse trabalho seu, que a gente já está realmente estourando o nosso tempo. O Norte de Minas tem mais de 200 comunidades tradicionais, é a maior concentração de comunidades quilombolas de Minas Gerais e também do Brasil. Sim. A Bahia e coisa, tem mais que coisa, mas não uma concentração numa região tanto quanto aqui. Né? Só no Vale do Verde Grande são mais de 213 comunidades quilombolas. Tá? O Vale do Verde Grande é esse aqui, onde nós estamos. Né? Que do ponto de vista da identidade ecológica, nós, Montes Clarenses, vocês de Porteirinha, nós somos catingueiros. Catingueiros. Itamaurí esteve aqui falando isso. Ele falou comigo. Porque o Gerais está lá em cima da serra. Bem, e aqui no Norte de Minas, 3 biomas se encontram. Cerrados. Cerrado tem 8 tipos de formação diferente. A caatinga tem 2 tipos de formação diferente, a caatinga arbórea e a caatinga arbustiva. E tem a floresta tropical úmida, que foi transformada para tirar o nome floresta tropical úmida, que é a mesma floresta da floresta atlântica, da Mata Atlântica. É a nossa mata aqui. E deram o nome de Mata Seca aqui. Né? Tinha que dar o nome de Mata Atlântica. Né? A junção desses 3 biomas. Esses 3 biomas possibilitou que a forma que, historicamente, os homens e as mulheres que ocuparam o Norte de Minas manejassem o ambiente de forma diferenciada, tendo duas coisas como ponto comum. Criação de gado e agricultura. É o que marcou aqui a terra, né? Sociedade pastoril. Os catumanos. Os catumanos em cima do cavalo. E aí, então, eles vão chamar assim, os catingueiros e os geraizeiros. Lá na sua região, você sabe a diferença entre catingueiro e geraizeiro. Mas também tem os veredeiros do outro lado. Tem os vazanteiros na beira do rio. O que mais? Tem uns chacreabá, tem uns tuxá e tem uns quilombos. Concentração imensa de quilombos. Que tem uma força cultural violenta, né, Joba, assim, de produção, de tudo, né, cara? Tem uns estudos lá no Programa Pós-Graduação de Desenvolvimento Social, da Unimontes, que fala da questão econômica desse povo. Também, sabe? Né? É um poder que fica falando só da economia dos ricos, do agronegócio, para esconder a economia dos pobres. O pequeno agricultor ali que produz. Muita grana que entra aqui nessa região e que sustenta essa região. E esses ricos só sacaneando e massacrando os pobres. Cara? Até hoje, roubando terra. E recebendo subsídios. Roubando terra. E o tal do marco temporal? É uma coisa também que... Marco temporal, cara...
É uma coisa que eles inventaram, porque não é possível. Olha ela falando que acabou o podcast ali. É impossível. Tá, cabe. Esse povo estava aqui antes dos bancos chegarem. Pronto, acabou. A terra é deles. Exatamente. Pô, Joba, assim, eu acho que o podcast foi pequeno, cara, por tanto de coisa que a gente poderia estar falando aqui, mas para finalizar, mas antes de finalizar, até a gente deu um probleminha na tela e não vai estar aparecendo aqui o nosso patrocinador, que é a Personal Jingle. Personal Jingle é comunicação através da música. Não tem coisa melhor do que música. Tá aqui o Joba, que é do grupo Raízes, que sabe que a música comunica sempre. E a Personal Jingle é a melhor empresa de comunicação musical aqui do norte de Minas. Se você realmente quiser um jingle e comunicar a sua empresa, entre em contato com a Personal Jingle. E claro, temos que falar da Busque TV. A Busque TV é essa alternativa de comunicação, essa alternativa de discussão, de debate, isso que a gente está promovendo aqui, trazendo o Joba para falar sobre todos esses assuntos interessantes. Isso faz parte da Busque TV também e você pode acompanhar no nosso canal do YouTube, a Busque TV. Joba, nós estamos gravando hoje aqui no dia 6 de setembro. O seu podcast vai ao ar no dia 8 de setembro. Amanhã está comemorando 7 de setembro, mais uma independência do Brasil, né? O que a gente tem para comemorar nesse 7 de setembro, para a gente encerrar esse podcast? Olha, foi um processo interessante, né? Para Portugal, porque nós éramos Reino Unido, a vinda de João VI para cá, com a família real, transforma o Brasil em Reino Unido de Portugal, né? Portugal e Brasil, e para não perder a fonte de renda de Portugal, que a família tinha que ficar, né? Agora, ficar. E aí não está mais ligado tão visceralmente a Portugal. Portugal não fica decidindo nossos destinos. Ele acabou tendo uma autonomia. E aí aqui, a família aqui, ela consegue, cara. Pedro II, ele consegue transformar a economia brasileira na segunda economia do Brasil. Né? No Brasil, do mundo. O Brasil. Tanto que os Estados Unidos queria retroagir, criar uma monarquia para que ele fosse o rei dos Estados Unidos. Né? Porque, e aí chega um momento que os Estados Unidos decidiram se tornar um país hegemônico e a elite brasileira decidiu ser dependente. E aí o Brasil começa a despencar do segundo lugar da economia e então nós estamos aí vivendo os resquícios da união dos fazendeiros com o exército que derrubaram o império. Foi isso que derrubou e implantaram a república. E aí a gente tem essa história. E aí nossa independência foi para o espaço. Ai, ai. Ô, Joba, eu queria te agradecer demais, cara, por sua participação aqui. Acho que a gente ainda podia ter falado muito mais coisas, mas o podcast é curtinho. Você vai voltar aqui, cara, pra gente vai estar falando, pra você falar outros projetos aí. E sempre um papo muito bom. E assim, com certeza esse trabalho que você continua fazendo é muito importante aí pra toda a região e tudo. Assim, a gente tem uma admiração muito grande por todo esse trabalho e tudo. E nos consideramos, sim, catrumanos, pessoas aí com orgulho, e vamos mandar isso aí, quem está assistindo esse podcast aqui no Bico da Águia, sabe da valorização que a gente tem para nossa cultura. Muito obrigado por sua participação, cara. Eu que agradeço, André. Valeu. Nós vamos ficando por aqui com mais esse podcast no Bico da Águia. Olha que hoje foi especial, hein? Vale a pena você acompanhar. Na semana que vem nós temos mais um super convidado só para você. Então, um super beijo e até lá.